Então, gente, eu vou começar, porque tem bastante conteúdo que eu preparei para vocês. Vou desligar aqui o som. E aí eu vou fazer naquele esquema de jogar o slide, porque eu acho que fica melhor para vocês visualizarem. E também, se vocês tiverem pergunta, vão mandando aí. Vocês vão ver que na base tem um pontinho de interrogação. Vocês podem mandar as perguntas, que ao final eu entro para a gente poder tirar as dúvidas, tá bom? Deixa eu só ver aqui, a Soraya disse, boa tarde, dei uma paradinha na leitura para assistir essa live. Ah, que bom que você gostou. Ah, falar nisso, pessoal, quem tá lá no grupo do Telegram, eu coloquei lá um livro, O Poder do Hábito, que hoje eu resolvi passar para vocês um pouquinho sobre autossabotar, que é uma live que eu acompanhei de uma amiga que é psicóloga e também ela é coach, enfim. E ela trouxe algo que me tocou muito e eu falei, nossa, eu acho que vale a pena compartilhar. Então, lá no Telegram, se vocês quiserem ouvir, tá show de bola. E também disponibilizei já o PDF que um site disponibilizou gratuitamente pra gente abaixar, tá? Então, você pode ter em mãos um livro que custa aí, acho que média de uns 38, 40 reais, eu não sei quanto que ele tá, mas enfim, tá gratuito para vocês. E é algo que pode vir acrescentar no dia a dia de vocês, tá bom? Mas voltando, vamos falar então de colorimetria, da base ao aplicável na micropigmentação. Estou muito feliz em poder trazer isso para vocês, que é um assunto que eu estudo desde quando eu comecei na micropigmentação. Bem, como vocês sabem, eu sou autora do livro de micropigmentação, Conheça, Aprenda e Surpreenda-se, junto com um grande mestre, Alisson Schuster. E desde lá, quando a gente começou a constituir os estudos para o livro, já me tornou uma paixão as cores, né? Então eu já gostava muito disso e veio fortalecendo. Então, o meu entendimento hoje eu consigo aplicar e passar para vocês, por já ter uma base também de professora, é uma forma bem clara, simples, mas que eu acho que é bem efetiva. Então, se vocês forem tendo dúvidas, mandem aqui, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outro e assim a gente vai constituindo. Não está confortável mandar dúvida aqui? Manda no direct, que eu faço questão de responder. Todo mundo que me manda sabe que eu respondo. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas eu sempre estou atendendo a todos, tá? Jade, boa tarde. Andréia, minha linda, boa tarde. Suzana, sejam bem-vindas, meninas. Então, vamos começar. Só fixar aqui o meu nome. Estão escutando bem? Tá tudo ok? Vamos começar, então, e eu vou mostrar a tela para vocês, então, da aula, que assim fica mais fácil. Ju, micropigmentadora, seja bem-vinda, boa tarde. Tudo bem, minha linda? Jade, que linda. Suzana. Meninas, sejam bem-vindas, peguem papel e caneta que a gente vai começar, tá bom? Tô muito feliz de tê-las aqui e eu acho que o que eu trouxe para vocês é uma base teórica e aplicável, tá, gente? Então tem da teoria à prática. E nós vamos falar aí de 5 marcas de pigmentos, tá bom? Trouxe eles todos abertos, com todo o entendimento possível, para que vocês possam fazer a melhor escolha, entender dessas cores e levar isso para cliente de vocês. Que bom que vocês estão bem. Então vamos começar, virando a tela. Som tá ok, pessoal? Deixa eu só ajeitar aqui, para ver se a tela fica melhor assim. Vamos ver. Eu tô com eu derrubei o meu negocinho de celular aqui, mas eu acho que vai dar para vocês verem assim, né? Que bom, então. Então, vamos lá. Se ficar um pouquinho torto, gente, depois também, quem quiser, eu vou mandar esse material pelo direct, tá? Esse não vai ficar disponível lá no Telegram, tá bom? Então, quem quiser, me pede que eu mando. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre colorimetria, um estudo meu, lógico, de bases, né, de referência de outras pessoas. Então, por que estudar colorimetria dentro da micropigmentação? Porque quando você tem a base, ninguém vai te colocar caraminholas na cabeça. E aqui, gente, eu vou desativar um pouquinho os comentários, mas se tiver dúvida, mandem no pontinho de interrogação. Porque assim, na micropigmentação não tem uma lei certa. Então, muitas pessoas ficam falando para vocês o seguinte: ah, a colorimetria é isso, ah, a colorimetria é aquilo. Entendam e
coloquem isso para vocês. Não existe uma verdade única. Existe, sim, lógico, conhecimentos de base teórica, mas tudo pode ser mudado. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é um conceito que eu venho estudando ao longo desses 5 anos e com bases, então, nessas referências, né, de livros que já têm esses estudos, e a gente pode entender, assim, que a colorimetria para micropigmentação, quando você detém esse conhecimento, ninguém vai te falar ABC e você vai aplicar só o ABC. Você vai saber interpretar o que é melhor para cada cliente, como corrigir cada cor, como determinar certas coisas, para o seu procedimento ter bons resultados. E assim você garante que a sua carreira seja perpetuada, certo? Porque você quer entregar bons resultados. Voltando lá para os slides. Então, o conceito em si é estudar as cores em suas quantidades e as misturas, que nada mais é que uma interpretação da cor resultante, e ela pode variar, pois inúmeras combinações podem ser feitas. A colorimetria é, então, a união de uma cor ou mais, sendo que essas muitas vezes podem incluir cores do nosso próprio corpo. Lembrando, o nosso corpo possui pigmentos, cores próprias, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, tá? Então, no frasco da tinta do pigmento, todas aquelas misturas dão um resultado. E muitas vezes a gente não entende que cores que estão constituídas ali, mas a gente vai entender daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso. Então, aqui, ó, quando vocês olham, as cores apresentam as suas características de saturação e tom. Observem nessa figura aqui. O saturado é quando a cor está mais forte, mais predominante. E quando ela vai se degradando, ela vai ficando sem saturação, tá? Então, isso é uma característica da cor, saturação, ok? E o tom é se a cor é fraca ou forte, clara ou escura, tá? Na micropigmentação, nós temos, então, a cor e ela vai estar predominantemente no pigmento, que é o que interessa hoje para nós micropigmentadores. Então, essa forma que eu estou apresentando para vocês, ela vem essa interpretação do que é o teórico e o que é o nosso aplicável, tá? Então, a cor a gente vai encontrar no pigmento, no pó do pigmento, tá? Quando eu falo de pigmento aqui, eu não estou falando da tinta, da mistura no frasco, eu estou falando apenas do pó do pigmento. E eles podem ser classificados em acromáticos e cromáticos. Prestem muita atenção nesses dois termos, porque isso vai trazer para vocês um entendimento depois da degradação da cor, tá bom? Então, o que são os acromáticos? São aquelas cores que a gente não tem luz, né? Que elas não possuem a cor efetivamente, e assim não permitem que a luz branca passe sem decompor. Então, que cores são essas? É o preto, o cinza ou branco, tá? Então, elas não possuem cores. Já as cromáticas são cores que possuem cor, certo? Então, a gente consegue ter a percepção delas, quando a luz bate, a gente consegue observar, e ela também pode ter a degradação pela cor, tá? Na micropigmentação, a gente fala muito de reflexão na cor, né, através da pele. Isso também é uma forma de decompor a cor, tá bom? Então, dentro desse entendimento, a gente começa a abrir as cores em primárias, que é o amarelo, o vermelho e o azul. E vocês vão ver que eu já coloco ali que o amarelo é constituído de 3 pequenas moléculas. Até quis fazer aqui para vocês observarem o tamanhinho delas. É só algo figurativo, mas para que vocês entendam esse conceito, que lá na frente vai ser muito importante. Então, 3 moléculas pequenas de baixa densidade e alta luminosidade. Já o vermelho vão ser 2 moléculas médias de densidade e luminosidade média, tá? Então, ele é um equilibrado entre essas duas cores, vamos dizer assim. E o azul é uma molécula única e grande, de alta intensidade e baixíssima luminosidade. Vamos entender a característica de cada um, então. O amarelo, ele vai promover o quê? A luminosidade. Então, quando a gente precisa de algo para iluminar o nosso procedimento, muitas vezes vai estar constituído de amarelo. Então, ela tem a ação, né, de clarear as cores escuras. E também, o peso dela é menor, o que faz com que
o pigmento saia antes da pele, tá? Já o vermelho, ele apresenta o peso molecular médio, como eu disse para vocês, e ele também vai ter essa ação de luminosidade dentro da cor, mas numa característica média, tá? Sendo, portanto, um pouco mais difícil de ser removida do organismo. Então, primeiro nós vamos ter o amarelo sendo removido mais rapidamente pelo próprio organismo, depois o vermelho e, na sequência, o azul. O azul, ele está presente na formulação de qualquer cor e sempre estará se sobressaindo das demais. Quando eu falo presente na formulação de qualquer cor, porque muitas cores a gente utiliza com o azul e ele sempre predomina. Lógico que a gente já sabe que na micropigmentação não vem mais sendo utilizado o azul, e sim o preto. Eu vou ressaltar isso mais pra frente, tá bom? Mas aqui a constituição é da teoria das cores, tá? Então isso aqui é parte fundamental para que vocês entendam o conceito mais pra frente, tá bom? E o azul, então, ele vai ser o que mais possui peso molecular, então ele também vai ser o mais denso, e ele é aquele totalmente desprovido de luminosidade, né? Uma cor mais fechada, certo? Por ele ser uma molécula maior, o organismo tem mais dificuldade de quebrar. Quem acompanhou a aula de cicatrização, falei um pouquinho do processo inflamatório, onde a gente entende isso, tá? Seguindo, então, nós temos as cores secundárias, que são a união de duas cores primárias, né? Então, nós trouxemos ali para exemplificar o amarelo e o vermelho, nós vamos ter o laranja, do amarelo e o azul nós vamos ter o verde, e do azul e do vermelho nós vamos ter o roxo, o violeta, lilás, enfim. E as cores terciárias serão, então, a união de uma cor primária com uma secundária, e nós vamos ter todas essas cores. Então, aqui, eu trouxe para vocês, do laranja com o amarelo, nós vamos ter um amarelo alaranjado, do vermelho, ainda aqui, ó, vamos ter depois o vermelho e alaranjado, né, sequência do amarelo e vermelho. Eu não vou ficar dando muitos detalhes aqui, porque é algo já batido para vocês, e aqui tá também exemplificado o que é secundário, o que é terciário, etc. Porque eu quero seguir para esta constituição aqui, que é uma das coisas que a gente vê muito, muito, muito falar na micropigmentação, que você não precisa estudar a estrela de Oswald, e isso hoje eu vou mostrar para vocês a necessidade de vocês entenderem isso de uma vez por todas, para que vocês consigam ter bons resultados e não haja dúvida nesse conhecimento, tá bom? Então a estrela de Oswald, ela é a representação mais clara que temos para entender da colorimetria e neutralização. O marrom é a cor neutralidade, e ela é formada então na mistura das três cores primárias, do azul, do amarelo e do vermelho, tá? Então no pico da estrela a gente vai ter aqui a cor azul, que é a mais forte de todas. No sentido anti-horário nós vamos ter o roxo, né? Depois a gente vai ter o vermelho, depois nós vamos ter o laranja, o amarelo e o verde. E no centro, como eu falei agora há pouco, a união das três cores primárias, vamos ter o marrom. Unindo o azul com o vermelho, a gente vai ter... Opa! Deixa eu ver aqui o que eu falei. Ok. Por que é importante, Yasmin, a gente estudar as cores da estrela de Oswald? A estrela de Oswald é uma forma mais fácil de você entender a questão da neutralização, tá? E também, eu já ouvi pessoas falando assim, para lábios a gente não vai estudar a estrela de Oswald. Eu vou mostrar para vocês como faz sentido entender da estrela de Oswald para neutralização de lábios também, tá bom? Então nós temos ali, as cores neutralizam, podem ser as opostas aqui, tá? Então o azul vai ser neutralizado pelo laranja, o vermelho vai ser neutralizado pelo verde e o amarelo vai ser neutralizado pelo roxo ou vice-versa, tá? Então vamos seguir aqui para ficar mais claro. Toda cor primária vai ter a sua cor complementar. O que é a cor complementar? Vocês vão entender agora. A cor verde, ela é formada pela união de duas cores primárias, o amarelo e o azul, correto? Qual é a última cor primária que falta para completar? É o vermelho. Então, nesse entendimento, vocês vão começar a ter na cabecinha de vocês agora essa questão. Então, pessoal, vou até ativar aqui para ver se tá ficando claro isso, porque conceitos geralmente dá um nozinho às vezes na cabeça. Mas o que eu quero que vocês entendam, se vocês
entenderem a cor complementar, nunca mais vai ter dificuldade no procedimento de vocês. Então, toda vez que vocês receberem algum procedimento, que é coisa muito habitual hoje, a gente receber uma cliente que já tem um procedimento antigo e muitas vezes a gente fica se debatendo no que vai fazer. Então, entendam, se você tem a cor complementar que está faltando naquela constituição, vocês conseguem chegar no castanho. Isso é aplicável para as sobrancelhas. Mais para frente a gente vai falar da aplicação em lábios, tá? Então aqui entendam, se você recebe uma cliente que está com a sobrancelha no tom esverdeado, o que quer dizer? Sobrou do pigmento na pele dela, o azul, né? Eu já vou falar o preto, vamos dizer assim, e o amarelo. E o que está faltando? O vermelho. Então, se eu utilizar um castanho avermelhado, eu vou resgatar aquele tom que a minha cliente deseja, né? O que o procedimento merece, tá? Então, mandem para mim aí, tá fazendo sentido essa explicação? Vocês estão conseguindo acompanhar o desenvolvimento desse raciocínio? Se tá muito rápido, me avisem, que quando eu vejo eu já tô falando 1000 por hora, tá bom? Me mandem só um joinha para eu saber se tá ficando bom. Tá dando para entender legal? Cauê, nossa, quanto tempo, amigo! Abraço! Tá bom, Elisângela? Perfeito. Que legal. Então a gente vai seguir, tá bom, gente? Vamos virar lá. Então aqui na sequência nós temos o quê? As cores complementares, elas sempre vão estar do lado oposto, tá? Da mesma forma que a gente tem a questão da neutralização. Estúdio 23 pediu para eu repetir. Então eu vou voltar aqui um pouquinho. Vamos lá, bem rapidinho para vocês entenderem. Toda cor primária, ela tem a sua constituição. Então, eu vou dar o exemplo aqui, da cor laranja. Ela é formada do quê? Tá aqui, cadê o laranja? Aqui, laranja. Ela é formada do quê? Da união do vermelho com o amarelo, certo? Das 3 cores primárias, vermelho, azul e amarelo, quais estão faltando do laranja? O azul. Então, na sequência, o azul vai ser a cor complementar do laranja para trazer a neutralidade, que é o marrom nessa questão, tá? Que a gente está falando das sobrancelhas. Ok, Estúdio 23? Manda mais um joinha para eu saber. Então, seguindo. Para ficar um fácil entendimento, vocês podem ter esse círculo de cores impresso, e aí vocês vão observar que os tons mais quentes estão de um lado e os tons mais frios estão de outro. Eu não gosto muito dessa questão de frio e quente, mas é muito difícil explicar sem isso, então eu vou trazer dessa forma para ficar mais claro, tá bom? Então, quando a gente tem aqui a cor complementar ao contrário, se eu estou falando do verde, a minha cor complementar vai ser o vermelho, porque na minha constituição do verde eu já tenho o amarelo e já tenho o azul. O que me falta é o vermelho, ok? Quando vocês ouvirem falar de cores análogas, quer dizer que são cores que estão do lado. Na micropigmentação é muito pouco utilizado, mas talvez para uma neutralização de lábios a gente venha a utilizar. Então por isso que eu trouxe o conceito aqui, só para que vocês conheçam essa palavrinha. Então, na sequência, eu trouxe aqui o círculo cromático. É um modelo que eu peguei lá de um amigo da Espanha, mas serve muito para exemplificar algo que a gente vem batendo muito em vários grupos, eu venho falando, e vários profissionais que estão super no foco aí, falam que não é necessário estudar, e eu estou trazendo a prova para vocês do que é possível vocês estudarem, porque quando vocês têm essa base na cabeça, fica muito mais fácil esse entendimento. Então, eu vou desativar aqui os comentários, porque agora é a parte crucial para o entendimento aqui, tá bom? Vamos lá, então. Quando eu tenho aqui a abertura desse círculo cromático, vocês podem estar um pouquinho confusos, porque tem muitas coisas, mas eu quero que vocês fixem o olho sempre nas cores primárias, tá bom? Aqui, gente, é uma prova de que quando vocês pegam um lábio arroxeado, azulado, a cor laranja tá aqui, ó, nessa explicação. Então, ele vem sendo degradado de uma forma para mostrar as misturas no meio, para que vocês entendam, tá?
Por que que o pigmento dos lábios vai ser azulado? Muitas vezes a gente vê aquele azul. Nosso organismo, ele possui pigmentos próprios. E agora eu vou virar para vocês olharem para o meu rostinho. Que são esses pigmentos próprios? É a melanina, que a gente já sabe que são os tons mais acastanhados, mais amarronzados. Tem pessoas que possuem mais melanina, tem pessoas que possuem menos melanina. Nós temos também o caroteno, que são os tons mais alaranjados, amarelados, tá? Então tem pessoas que possuem mais e outras pessoas que possuem menos. E aí a gente entra naquela questão dos fototipos, que eu não vou abordar aqui em detalhes, mas para que vocês entendam o pigmento próprio do organismo. E o organismo também possui a hemoglobina, e essa ela vai ser aberta em duas frentes. A hemoglobina oxigenada, que é o vermelho bem vivo, bem ativo, e a hemoglobina reduzida, que é aquele vermelho mais azulado. A cor predominante quando você olha vai ser mais azul. Lembra daquela historinha de sangue azul, sangue real? Então, que as pessoas antigamente, que eram das classes mais elevadas, né, eles falavam da realeza, possuíam sangue azul. Então, é virtude disso, que o sangue delas era reduzido. O que é essa questão de reduzido e oxigenado? Quer dizer que uma tem mais oxigênio nas moléculas de sangue e outras menos na questão do pigmento da hemoglobina. Então, uma hemoglobina mais oxigenada e uma hemoglobina menos oxigenada. Então, é por isso que quando você pega um tom mais arroxeado no lábio daquela pessoa, quer dizer que aquela pessoa possui mais hemoglobina reduzida. E como eu mostrei para vocês aqui nesse círculo cromático, que é a base da estrela de Ozone, vocês conseguem observar que na contrapartida nós temos o quê? Tons mais alaranjados e amarelados, para completar aquela cor que está faltando. Então isso forma uma base para que vocês tenham para neutralização, tá? Que é também o resultado de muitos procedimentos que a gente começa do zero em questões de lábio. Então foi uma forma que eu consegui trazer para que ficasse claro. Então quem quiser depois imprime essa tabelinha e fica fácil tá lá. Outra coisa muito comum é você trazer no lábio das pessoas que tem nessa duas cores às vezes, e a gente pensa que tem que neutralizar a cor que está mais escura, quando na verdade a gente pode trazer o centro dos lábios, por exemplo, para a mesma tonalidade daquela cor e utilizando os tons que a gente possui de pigmentos. Como assim, Yasmin? Eu esqueci de colocar a foto aqui para mostrar para vocês, mas teve uma amiga que apresentou num grupo que nós temos, ela recebeu uma cliente com um lábio que ele estava no cantinho assim em volta, muito mais um tom, como que eu posso trazer assim, uma cor de boca mesmo, mais forte, e o centro era muito esbranquiçado. Então o que ela pensou? Se eu trabalhar em volta, trazer com laranja, aquela questão para neutralizar o lábio e depois aplicar a cor, vai continuar dando essa diferença, porque o centro dos lábios era muito presente. Então, o que ela aplicou? Uma cor mais tom de castanho e conseguiu nivelar. E aí, na segunda, ela pegou e passou um tomzinho mais vermelho, alaranjado, vamos dizer assim, e a boca da cliente ficou totalmente perfeita, uma cor de rosinha, assim, mas muito saudável, sabe? Então, a gente tem que entender dessas cores e trabalhar e brincar. A minha sugestão é que vocês comprem uma caixinha de tinta guache e vão brincando de misturar as cores. Lembrem de situações que tá presente no dia a dia de vocês e apliquem no papel. Então, por exemplo, você tá com um lábiozinho lá roxinho, aplica um pouquinho de amarelo com laranja para você ver se não vai dar um tom legal. Vão tendo essas experiências, que isso faz a constituição do conhecimento da gente, né? Todo mundo fala do acinzentado. Eu não gosto de receber sobrancelhas acinzentadas e tal. Lembrem da cor complementar, fica fácil quando você tem esse entendimento, né? Já vou falar da constituição das cores dos pigmentos, que aí a gente vai abrir as cores dos pigmentos aqui, e vocês vão conseguir observar como fica mais fácil quando você já tem essa base, tá bom? Vamos seguir lá. Mandem um coraçãozinho aí se tá ficando bom para eu saber.
Falamos aqui então dos pigmentos do corpo humano, então vamos entrar agora na questão de pigmento mesmo que a gente utiliza. Na micropigmentação a gente já sabe que os fabricantes então alteraram o azul para o preto, e as cores básicas para um castanho vão ser então branco, amarelo, vermelho e preto, podendo estar todas essas ou não, tá? Alguns fabricantes tiram branco e utilizam só dessas 3 cores, ou ainda da mistura de outras cores, tá bom? Então aqui a gente vai ter várias possibilidades, né, da criação, mas um exemplo que eu trouxe para vocês é que se eu colocar todas as cores em tamanhos igual, em quantidades iguais, eu vou ter aí um castanho que ele é dito meio que um castanho que serve para todas as cores. Lógico que aqui, gente, para vocês pode dar uma diferenciação, porque computador, vocês sabem, né, cada um trabalha com uma sequência de RGB, que é da cor. Virando aqui agora, vou abrir para saber como é que estamos. Tá dando para entender, pessoal? Agora eu vou abrir para vocês os pigmentos. Eu trouxe 5 marcas, tá? Nuance, RB, Urban Skin, Iron e Natural Pigmento. Então vou abrir nessa sequência para vocês. E quem quiser ir agregando também, vão mandando aqui porque eu acho super útil, tá bom? Olha lá, pessoal. Nós temos aqui, então, da Nuance Pigmentos, as cores Bali, Capri, Timor e Apricot. O Bali é a cor entendida como um castanho claro. Essa atividade aqui que eu faço no papel, eu sempre falo para vocês, e já tem um vídeo também lá no YouTube, para vocês constituírem as características das cores no papel, porque fica muito mais fácil esse entendimento. Então, eu vou tentar aproximar aqui para ver se vocês conseguem ver bem. O Bali, quando eu abro ele, observem que esse trajeto aqui, essa caminhada, ele me traz que ele tá uma constituição meio equilibrada das cores, né? Mas ainda eu posso ver aqui que ele é uma cor mais clara, então eu deixo ele como um castanho claro na nossa linguagem. Eu sempre vou estar trazendo castanho médio, claro e escuro, tá bom? O Capri a gente vai ter aí como um tom mais médio, e ele também pode ser, a nuance indica que ele pode ser clareado com o Bali ou escurecido com o Timor, tá? Então, para vocês entenderem aí, trouxe também essa questão. O Timor, ele já é tido como um castanho escuro no meu entendimento, e quando eu abro, eu já observo, né, que ele já fica mais fechado, ó, já dá pra ver que é uma base também mais fria, vamos dizer assim, e ele também pode ser aquecido pelo Apricot, tá bom? E o Apricot, ele já tem um tom que a gente vai utilizar aí para neutralizar e aquecer também as outras cores, né, então não, depende do que você vai ter ou não. Já na RB Colors, eu trouxe aqui para vocês 4 cores também, que eram as que eu tinha aqui. Nós temos então o Ombre 2, o Universal, o Hot e o Jam Black. O Ombre, vocês podem observar que também é um castanho claro, meio para médio, ele fica nessa mistura, que dá para ver aqui que ele é de uma cor amarela mais vermelha predominante, né? Muitos de vocês vão falar, eu não consigo enxergar, mas entendo, isso aqui é uma prática, a gente tem que ir brincando sempre com os pigmentos para constituir esses entendimentos, tá? Não é uma coisa fácil, não é da noite pro dia, mas se vocês fizerem essas atividades com o pigmento de vocês, vai ficando muito fácil o entendimento. Uma outra questão é vocês colocarem o CI do lado. Eu acabei não conseguindo colocar aqui para vocês, porque acabou ficando um pouquinho corrido, não dava tempo, mas é interessantíssimo quando vocês colocam os CIs. O que é o CI? É aqueles 5 números que está no verso dos pigmentos e que é o nome oficial da cor. E aí vocês começam a observar que a primeiro CI é maior quantidade, depois vai reduzindo as quantidades, certo? E vocês começam a observar e entender um pouco mais dessa constituição. O Universal, eu tenho para mim que ele já é um castanho mais médio, tá? Então ele também pode ser aquecido aqui pelo Hot, porque vocês podem perceber que ele é uma base um pouquinho mais fechada. Então se você tá sem opção de castanho claro, você pode utilizar o Universal com Hot, que já dá aí uma aproximação para você utilizar, tá bom? O Hot, ele vai ser aquele tom, então todas as marcas de pigmento sempre vão ter um neutralizador, uma cor coringa aí para você
aquecer, amornar, esses termos aí que é utilizado, né? Então, o hot aqui na RB, ele tem essa função, tá bom? E aqui a gente também tem o Jam Black, que vocês podem ver que ele é um castanho escuro quase preto, então a predominância de preto aqui nessa constituição de cor, ela é muito alta, e a gente observa que nem é aconselhável usar somente ele, porque ele pode rapidamente até chumbar, né, um termo comum aí que a gente utiliza, mas ele é aconselhável sempre utilizar unido com o hot, tá bom? Na sequência, a gente vai ter o da Urban Skin. O da Urban Skin, a gente tem aqui o Fine Line, que também é um preto de base fria, né? E nunca deve ser utilizado somente ele, nem para olhos, tá, gente? Porque ele é muito fechado. Vocês podem observar que são pigmentos bem condensados, bem com muita constituição de cor, então não é. Aliás, os outros dois que eu falei também são, tá, gente? Então aqui acabou ficando mais forte, mas vocês observam que ele é muito fechado, então não aconselho usar ele puro nem para olhos, já que é um preto totalmente esse aqui. E se for usar para pessoa mais negra, né, de pele mais escura, utilizem sempre o Caribbean, que é a cor neutralizadora, ou até mesmo, quem sabe, um pouco do Blonde Light, depende muito da pele que você receber. Já o África, ele pode ser entendido aí como um castanho escuro, e ele pode ser também clareado com o Caribbean, ou escurecido ainda mais com o Fine Black, tá? E ele também vai ter uma base aí mais fria, porque vocês podem perceber que a predominância aqui, quando a gente abre, é a cor preta, né? Um pouquinho do vermelho, mas mais ainda o preto. O New York, ele já é um castanho médio, então ele vai ter uma cor que a gente observa assim, que ele é uma base já mais equilibrada, que a gente já tem aí o amarelo e o vermelho e o preto resplandecendo na abertura, tá? Então é uma base mais equilibrada. O Caribbean, como eu falei para vocês, é o tom então que vai ser o neutralizador, né? O que aquece, ou que amorna e outras cores, outras misturas. E o Blonde Light seria então um castanho claro, vocês podem observar que é um castanho bem amarelado, né? Então muito difícil também de se utilizar somente ele, na minha opinião, utilizaria aí na mistura com mais alguma outra cor, dependendo do que você vai atender. São pigmentos que eu não testei na pele, eu tenho mesmo só o estudo dele no papel, tá bom, gente? Que inclusive eu peguei emprestado de uma amiga, porque eu não tinha. Merlin Pigmentos também é um pigmento novo no mercado, que a gente tem aí, não sei, mas é pouquíssimo tempo. E ele apresenta então mais cores aqui, o ocre, que é um tom mais de cerâmica. E vocês podem ver que quando ele é aberto, ele tem a predominância do quê? Mais do amarelo e do vermelho, né? Então, ele também serve aí para amornar outras misturas. Nós temos o laranja, que vai ser aquela cor para neutralizar, para correção, e também serve para amornar, mas esse laranja deles, você já observa que tem uma predominância muito maior do amarelo, né? Então, fica aí a dica de quem usar, ficar atento, né, com essa questão, que ele é muito mais amarelado do que propriamente um equilíbrio entre o amarelo e vermelho para ter o laranja, certo? O louro blonde, ele é um castanho mais leve, mas o que predomina nele mesmo vai ser o vermelho com o amarelo, então dá para ver um equilíbrio deles dois ali, com uma base pouquíssima de preto, então ele fica mais utilizado como castanho claro, tá bom? O castanho claro da marca, ele já é um castanho muito próximo do louro blonde, né? Vocês podem observar que é muito próximo, e então são cores assim que diferenciam muito pouco uma da outra, mas o que a gente percebe é que o predomínio que é mais do vermelho do que desse daqui no caso, tá? Já o marrom aquecido, o nome diz que ele é aquecido, mas quando a gente abre no papel, a sensação que tem é que parece que é preto, né, o que vai predominar, mas que aqui nessa foto não deu para ver bem. Mas ele fica um fundinho avermelhado bem no centro, tá, pessoal? Então esse marrom aquecido é uma base quente e o predomínio dele vai ser o do vermelho e pouquíssimo preto, apesar nessa imagem, nessa fotografia ter ficado parecendo mais preto. Quando eu falo do castanho médio deles, dessa marca da Merlin, o castanho médio e o castanho escuro, ambos vão ter base neutra. E repetindo, quando eu falo base neutra, quer dizer que vai ter um equilíbrio entre do amarelo, do vermelho e do preto, tá? Então são cores também muito próximas,
mas o que você observa é que o castanho médio está fazendo seu papel aí, de ter esse equilíbrio, e o castanho escuro ele vai ter uma predominância um pouquinho mais ali do cinza. Então são cores que a Marilyn trouxe, e tem muita semelhança entre elas, né? Então eu quis trazer para que vocês pudessem ter essa visão aí e conhecer também essa marca, se já não conhecem. A nossa querida Iron, que é muito antiga no mercado, ela tem aqui então o seu castanho claro, com uma base quente, e ela pode ser utilizada puro ou misturado, né? A Iron, ela tem várias receitinhas prontas, é algo que eu não gosto muito de utilizar, mas às vezes facilita para quem está começando, criar também um pouco mais do entendimento. O castanho intermediário deles vai ter também uma base quente, e pode ser um modificador para outras cores. Então, por exemplo, pode misturar o castanho intermediário com o claro, né? Para chegar aí num tomzinho um pouquinho mais equilibrado e um pouquinho mais forte, dependendo da pele da cliente, é óbvio. O Taupé, ele é um neutralizador de azul, né? Como a própria marca já indica. E ele aquece misturas de base fria. E ele é uma base quente, né? Então, por isso que ele vai aquecer bases frias. Já o mandarim também tem a função de neutralização, de cores mais acinzentadas, azuladas, né? Ele também pode ser um aquecedor, um amornador, enfim. E a base dele vai ser quente, certo? Um marrom café é tido como o castanho escuro aí da cor. E ele vai ter uma base fria, já que a predominância aqui que a gente observa vai ser do preto com um pouquinho do vermelho. O pH esverdeado é uma base fria que neutraliza, então, cores mais rosa, vermelho, né? Aquelas sobrancelhas que às vezes chega pra gente meio rosada ou avermelhada, ou o pH esverdeado ele pode utilizar para isso, ou ele também pode vir a equilibrar outros pigmentos quentes, tá? Então, ele também serve aí para auxiliar nesse equilíbrio de outras cores, tá? E por final, nós temos o castanho médio aqui, que é uma base neutra, e ele pode escurecer ou clarear outras misturas. E é muito raro ser utilizado ele puro, mas, na minha visão, às vezes, dependendo da pele da cliente, a gente pode utilizar também. E agora nós vamos falar da Natural Pigmento. A Natural, eu quis trazer a cartelinha deles, porque as cores são utilizadas diferentemente. Lá na Natural, a gente vai ter aqui, ó, bases naturais, que é a base do pigmento deles, tá? Então, eles vão ter o preto, o castanho escuro, o médio, o castanho escuríssimo, que eu pulei, o castanho escuro de pele, o castanho claro pele, o vermelho escuro, o rosa avermelhado, o rosa claro e o branco. E, em contrapartida, eles vão ter as cores fantasias, que é o cinza, o amarelo, o laranja, o cobre, o vermelho, o rosado, o mate, o marrom e o marrom claro. Por que eu trouxe isso para vocês entenderem? Que lá na Natural sempre vai ter que estar fazendo uma misturinha, então eles vendem os pigmentos em kits, então você, para atingir uma cor, vai ter já uma receitinha que a própria marca indica, para que vocês entendam e conheçam. Então aqui eu trouxe mais para que vocês conhecessem. A Natural Pigmento é uma marca que eu já venho trabalhando desde 2018, tenho tido bons resultados, tanto em sobrancelhas como em lábios, tá? Virando para mim agora, gente, todas essas marcas que eu trouxe para vocês, eu não tenho relacionamento com nenhuma delas, eu não sou patrocinada, eu não sou nada disso. Eu quis trazer mesmo para que vocês conhecessem. Lógico que tem outras marcas no mercado, tem a Gama que acabou de chegar esse ano, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer e de tê-los em mão, em virtude dessas pandemia, né, que aconteceram, eu acabei economizando um pouquinho nessa questão, mas estou muito curiosa para conhecer. O que eu sugiro para vocês é que vocês entendam que todo o material que vocês têm em mão, ele é útil, e vocês precisam se adaptar e conhecer, e cada pessoa vai ter um retorno de uma certa forma. Então, eu e Yasmin, eu uso muitas cores, eu acho que eu até pulei um aqui da MAG, agora eu lembrei que eu não falei o da MAG, né, gente? Deixa eu ver. Acabei não colocando o da MAG aqui, me perdoem. Mas MAG também é uma cor que eu uso muito, e a gente tem assim,
grandes resultados, viu, gente? Deixa eu só ver aqui, mas eu tinha colocado, acho que acabei não salvando na hora que teve um pico de luz aqui, que droga. Mas entendam que todas as marcas que existem no mercado, elas têm um propósito. E cada um vai se identificar, vai se encontrar melhor com alguma marca, né? E para nós, micropigmentadores, isso é muito bom. Porque como eu mostrei aqui para vocês, eu trouxe 5 marcas, das quais eu já tive oportunidade, já tive contato. Teve uma apenas que eu não apliquei em pele, mas as demais eu já tive esse contato. E cada uma vai ter as suas características, que aí a gente entra naquela questão de pigmentologia, se ele é mais condensado, se ele vai ser orgânico ou inorgânico, eu posso até marcar de fazer uma live sobre isso. Então, todos esses entendimentos da colorimetria servem para que você tenha possibilidades infinitas de escolha e que não caia na lorota de dizerem que tal coisa não precisa ser estudada, tal coisa não... Entendam, tudo que vem para acrescentar e somar deve ser olhado, né? Então, como eu falei para vocês, o círculo cromático, que é a base da estrela de Oswald ali, ela mostrou que você tem ali possibilidades de entendimento rápido da neutralização do lábio, como eu já vi profissionais dizendo que não tem. Então, é um choque de cultura, é um choque de entendimento, é um choque de várias coisas que a gente vai passar na vida enquanto micropigmentadores, e a gente só vai constituir esse conhecimento se a gente estudar. Então, a partir do momento que eu trago esse material para vocês, o que eu estou trazendo aqui hoje, ele está riquíssimo de conteúdo, que é ao longo da minha carreira que eu venho desenvolvendo. Não foi assim, pronto, ó Yasmin, recebe aqui e passa. Não é. Por que eu estou passando isso para vocês? Porque eu quero que vocês possam ter as possibilidades de escolha, né? A gente pode escolher com que trabalhar, com qual marca seguir. Nenhuma quer dizer que é melhor ou pior que a outra. Não é essa questão de competição de marcas. Mas quando você entende da constituição das cores, fica muito mais fácil de você saber escolher o que é melhor para o seu procedimento, para a sua cliente. Tá? Então não limitem-se a trabalhar unicamente, exclusivamente com uma marca, trabalhe com várias, conheçam, tenham essas possibilidades de cores, mas porque pigmento não é algo barato, é algo, um valor agregado, né? E a gente precisa sim ter essa chance de poder ter esse conhecimento, de poder ter essas possibilidades de escolha, tá? Gente, eu não sei se eu falei muito rápido, nós temos ainda aí 14 minutinhos para terminar a live. Mandem para mim se foi bom, não foi, fez sentido, tem alguma dúvida, manda aqui para mim agora que eu quero saber de vocês. Sim, Nayara, o conhecimento é libertador, gente. Quando eu entrei na micropigmentação, me batia muito nessa questão de cores, porque eu falava, tá, e se eu saio do curso e não vou ter aquele pigmento, vou ter que comprar outro e talvez de outra marca. E aí, o que eu faço? Estão entendendo? Então, a gente tem que ter essa possibilidade de conhecer a base, de conhecer essa parte teórica, de entender, para poder saber realmente o que aplicar. Que bom, Nayara, que você gostou. Soraya, conteúdo maravilhoso. Gente, isso só me deixa muito feliz, muito grata. Letícia, fez sentido? Agora sim está começando a fazer sentido. Que bom, isso mesmo. Isso faz muita diferença e entendo que em 40 minutos, que foi o que eu passei aqui para vocês, pode ter ficado muito corrido. O meu conselho é, peguem tinta guache. Eu vou até ao longo da semana disponibilizar algumas atividades que eu faço em curso com os meus alunos para vocês lá no Telegram. Então, quem não está inscrito ainda no Telegram, olha lá. Já disponibilizei também um material de fios lá que tá sensacional, né? Uma traminha de fios, porque no dia a dia, conforme a experiência, a gente vai crescendo e vai entendendo. Quero com certeza me aprofundar cada vez mais, faz total sentido, Letícia, tem total meu apoio, qualquer dúvida também pode ir me perguntando. A Suzana colocou, comprei o livro da micropigmentação. Que bom, o livro está na promoção ainda, quem não comprou quiser aproveitar, gente. O livro tem outros entendimentos, mas super aplicáveis, também com essa base de colorimetria, que eu acho que faz muito sentido.
Soraya colocou, vivi atrás de receitinhas de bolo, a partir de hoje não mais. Isso mesmo, Soraya, liberte-se e vá com confiança, porque você vai criando as suas próprias receitas, o seu próprio conhecimento, e isso faz muita diferença. O link do Telegram tá na minha biografia aqui do Instagram, se você entrar lá no meu perfil, tem o link ali, você clica, ele é direcionado para o Telegram, tá bom? Tem que ter o aplicativo já baixado. Live muito boa, obrigada. Eu que agradeço. Estúdio 23, se puder me mandar seu nome para eu te conhecer um pouquinho. Também fiquei muito feliz de tê-la aqui comigo, tá bom? Soraya, minha linda, Soraya Tozin, né, que já é minha aluna, muito obrigada, espero que tenha ajudado também. A Nayara coloca aqui, é verdade, quando não tem conhecimento em colorimetria, a gente fica preso, totalmente preso, né? E a gente não precisa ficar mais preso, tá, gente? O conhecimento tá aí. Eu sou uma das que traz essa informação, tem muitos outros profissionais. Lógico que cada um vai colocando da forma com que entende, da sua experiência, mas eu tentei trazer da melhor forma possível, com exemplos de todas essas marcas. Me perdoem por ter faltado da MAG, tá? Mas eu vou fazer o material próprio, então, para apresentar para vocês também. Da Natural Pigmento eu vou fazer os kitzinhos das cores, e aí eu também posso mostrar para vocês, porque só o pigmento puro deles é muito forte, e é uma linha sensacional que eu tô amando trabalhar, mas que faz muito sentido a gente trazer para vocês, porque mostra as possibilidades que a gente pode trabalhar, e isso é muito bom. Sinara, que legal, prazer, Sinara. Damião Yes traz mais conteúdo sobre colorimetria. Vou trazer mais conteúdo sobre colorimetria em breve para vocês, tá bom, gente? Quero saber, então, se vocês gostaram. Manda só mais um joinha, coraçãozinho, que me deixa muito feliz. Eu vou agradecendo mais uma vez a companhia de vocês aqui nessa tarde. Fiquei muito feliz de tê-los aqui. Espero do fundo do coração que esse material sirva aí para auxiliar o entendimento de vocês a partir de cores. Foi fundamental a gente passar a parte teórica novamente para chegar na aplicável, e eu desejo a todas vocês que vocês tenham trabalhos lindos, maravilhosos, pautados em conhecimento, e qualquer dúvida eu fico à disposição de vocês aqui no meu Instagram, no meu Facebook, na minha página no Facebook, no meu e-mail, WhatsApp, o que vocês precisarem, onde vocês conseguirem, me conectem lá, que a gente vai falando.